pilotos de helicóptero da equipe estavam de férias. Algumas respostas sobre os ataques surgiram por parte do advogado de Breivik. Ele achou Breivik uma pessoa muito fria, que disse que a operação está indo de acordo com o que foi planejado. O cliente admitiu ter tomado drogas para ficar mais forte, eficiente e alerta. E contou que faz parte de uma organização internacional de extrema-direita, com células espalhadas pela Europa, e que existiriam mais 2 na Noruega. A polícia está investigando, mas desconfia que a afirmação é um delírio. O advogado disse ainda que Breivik se vê como um salvador, que odeia os valores da democracia ocidental e que este é o início de uma guerra contra os muçulmanos que vai durar 60 anos. E, finalmente, por tudo que viu, considera que o cliente dele é louco, mas que ainda é muito cedo para decidir se vai usar esse argumento na defesa. 2 psiquiatras vão avaliar o estado mental de Breivik. Na Noruega, a pena máxima por terrorismo é de 21 anos de cadeia. Mas ele pode ser julgado por crimes contra a humanidade. Aí, ele pode ser condenado a até 30 anos de prisão, o que daria um pouco menos de 6 meses por cada uma das 76 pessoas que ele matou. Mas existe uma disposição legal que permite manter na prisão qualquer pessoa que represente um perigo para a sociedade. E imagina-se hoje que Breivik vai ficar preso por toda a vida. E hoje a polícia detonou explosivos que estavam na fazenda de Breivik, mas não quis informar a quantidade encontrada. Aqui no Brasil, o dólar voltou a fechar em queda, no menor valor desde janeiro de 1999. O Banco Central fez 4 intervenções no mercado de câmbio, mas não conseguiu segurar a cotação. A desvalorização traz consequências positivas e negativas para a economia. Veja na reportagem de Carla Modena. Para quem mora no Brasil e viajou a turismo, Nova York parece estar em liquidação. Nós chegamos aqui com a expectativa de gastar uma certa quantidade, no fim estamos gastando o dobro. Vitor está levando presente para a família toda. Teve que comprar outra mala chegando aqui, que não cabia. Quem gasta lá fora se aproveita da desvalorização do dólar diante do real. A moeda americana caiu 7,74% este ano. Hoje, fechou cotada a R$ 1,537. O Brasil é um país de risco baixo e juros altos, combinação que atrai investidores e derruba a cotação do dólar. Toda essa incerteza que existe na Europa com relação ao euro, à Grécia, à moratória grega, a esse impasse nos Estados Unidos, se vai poder ampliar o limite da dívida. Então, tudo isso traz uma incerteza muito grande e uma parte do dinheiro foge para cá, porque o Brasil hoje é considerado um lugar bem seguro. Em abril, o governo aumentou o imposto de operações financeiras, o IOF, para os gastos com cartão de crédito no exterior. Mas os brasileiros continuaram comprando. Só nos 6 primeiros meses do ano, as despesas lá fora atingiram o recorde de 10 bilhões e 200 milhões de dólares. Um aumento de 44% sobre o mesmo período do ano passado. O dólar barato também tem reflexos aqui dentro. Nos supermercados, de fraldas a molho de tomate, as prateleiras estão cheias de importados. Os preços das matérias-primas usadas pelas indústrias e que são cotadas em dólar ficam mais baixos. Concorrência de importados e matéria-prima a preços menores ajudam a segurar a inflação. O lado ruim é que a indústria tem dificuldades para exportar. Setores como o têxtil, automóveis e o de máquinas dizem que com o dólar baixo é quase impossível concorrer com os estrangeiros. Como o Brasil está importando mais, gastando mais com viagens e aluguel de serviços lá fora, o país teve um déficit de 25 bilhões de dólares nas transações com o exterior no primeiro semestre, que foi coberto pelo dinheiro que os estrangeiros investiram aqui. O mesmo investimento que ajuda a derrubar a cotação do dólar. Em 2010, o Brasil passou a ser o 5º país mais procurado por investidores. Um ano antes, era o 15º. O governo ele tem um dilema. Né? Ninguém quer um câmbio forte de forma irreal, né? Forte, uma distorção que faça a moeda brasileira ficar forte demais. Agora, do outro lado, você também não quer desestimular o dinheiro que entra no país, que é um dinheiro que está ajudando o país a crescer. Um outro levantamento do Banco Central mostra que do início do ano até agora já entraram no país 50 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso é mais do que o dobro do registrado em todo o ano passado. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu que a população ajude a pressionar o Congresso para aprovar o aumento do teto da dívida do país. Os parlamentares têm até o dia 2 de agosto para chegar a um acordo.
Um debate interminável, onde não faltam trocas de acusações. Os americanos estão decepcionados com os políticos. Acho que eles não estão fazendo o suficiente para resolver o problema, diz Ryan. Eu só vejo discussões, não tem nada sendo feito, só brigas e mais brigas, lamenta Chris. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira mostrou que 83% dos americanos estão preocupados com o fracasso nas negociações e 56% deles acreditam que esse acordo deveria combinar aumento de impostos e corte de gastos, como defende o presidente Barack Obama. Ontem, Obama pediu para a população pressionar deputados e senadores em favor de um acordo. Se você quer um caminho equilibrado para reduzir o déficit, avise ao seu parlamentar, disse ele. E criticou o que chamou de circo partidário, culpando alguns republicanos que sugerem apenas cortar programas sociais. Pouco depois, a resposta da oposição. O presidente da Câmara, John Boehner, disse que Obama quer um cheque em branco, e isso não vai ter. Alguns economistas por aqui dizem que, mesmo sem acordo, o governo ainda teria uma reserva de dinheiro para honrar compromissos, em parte por causa da arrecadação de impostos, que foi acima do previsto. Mas o país não poderia fazer novas despesas. Um calote imediato estaria afastado, pelo menos em agosto. No mercado financeiro, essa dificuldade do governo americano em aumentar o limite da dívida do país voltou a preocupar os investidores. O Dow Jones, principal índice da Bolsa de Valores de Nova York, e o Ibovespa da Bolsa de São Paulo fecharam em queda. O ministro da Fazenda afirmou que o governo não vai permitir que o dólar em queda prejudique a indústria nacional. A situação da economia no Brasil e o impasse sobre o limite da dívida americana foram discutidos hoje na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em Brasília. Para uma plateia de empresários, uma série de recados. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz que o governo está vigilante em relação à inflação e que este ano ela não vai passar de 6,5%, o limite da meta oficial. Eu posso dizer que a inflação está sob controle e que nós vamos, mais uma vez, cumprir os limites do regime de metas de inflação. Mantega disse que a economia internacional vive um momento delicado que atrapalha o Brasil e mostrou preocupação com a dívida pública dos Estados Unidos. Porque seria uma grande insensatez que não se conseguisse superar essa situação. Eu acredito na resolução, mas confesso minha apreensão pelo rumo que as coisas estão tomando. Mas, segundo o ministro, o Brasil é um dos países mais bem preparados para enfrentar os reflexos da crise internacional. Tem um mercado interno forte, contas públicas sólidas e o real sob controle. Mantega também prometeu medidas para ajudar a indústria brasileira, que tem perdido a concorrência em relação aos produtos que vêm de fora por causa da queda do dólar. Não vamos deixar a guerra cambial, nos derrotar. O ministro da Fazenda também reforçou a intenção do governo de fazer uma reforma tributária, reduzir impostos, mas não deu prazo. Para os empresários, o governo precisa agir rápido, principalmente para diminuir os encargos sobre os salários. O país ainda não fez as mudanças na estrutura tributária, nossa logística está atrasada. Então, em termos de competitividade, tem uma caminhada enorme que ser feita. Haverá uma arrecadação em torno de R$1 trilhão. Qual seria o problema de haver uma desoneração do INSS, da folha de pagamento da indústria, que está sob ataque de importados devido a uma distorção cambial? Para a presidente Dilma, uma das formas de aumentar a competitividade do Brasil é investir na qualificação de profissionais. Ela destacou a importância do programa anunciado hoje, que vai distribuir 75 mil bolsas de intercâmbio para brasileiros em universidades no exterior. Nós queremos formar a base inicial que vai ter acúmulo suficiente para garantir que o país possa continuar aqui dentro gerando todos os conhecimentos, os instrumentos e as técnicas. O Brasil hoje tem nesse programa um dos construtores do seu futuro. Daqui a pouco, a polícia indicia por formação de quadrilha os participantes de um pega no Rio. Uma pesquisa mostra que São Paulo e Rio são as cidades com os estacionamentos mais caros da América Latina.
Castro. Josi sempre foi apaixonada por Márcio, mas está perdendo as esperanças de